Olá pessoal, tudo bem? Eu estou recebendo várias atividades já por e-mail de vocês, seja aquela primeira atividade de março ou agora o dos roteiros de atividades da primeira quinzena aí do nosso retorno. No entanto, eu percebi que muitos alunos ou não sabem mexer no Word ou enviam também por foto e aí mandam fotos totalmente desconfiguradas que não dá pra gente ler. É importante que nesse momento a gente saiba minimamente formatar, colocar as coisas de uma forma padrão, de uma forma que dê para o professor compreender também, né? Então, por isso eu resolvi fazer essa videoaula o mais curta possível para a gente aprender a mexer no Word, aprender como colocar essas referências, como salvar, para viabilizar melhor esse nosso contato, essas nossas tarefas. E também, por último, eu vou falar da questão da foto, né, da fotografia. Vamos lá, então. Vou tirar a imagem para a gente focar no Word. Assim que eu abro um documento Word novo, ele vai vir normalmente nessa configuração. Primeira coisa que eu tenho que fazer, ir lá na fonte, colocar All Times ou Arial, é o ideal. E depois aqui, tamanho 12, ok? Depois eu vou nesse botãozinho aqui que é justificar, para que o texto fique retinho, alinhado. Vou em parágrafo, coloco 0 em tudo, tá vendo? 0 aqui em cima, 0, 0, 0. E aqui, ao invés de múltiplos, 1,5 espaço entre as linhas. E aí a primeira coisa que eu tenho que fazer é uma espécie de cabeçalho. Por quê? Para que eu possa identificar essa atividade. Volte e meia eu tenho aberto documentos que não tem nome, não tem sala, não tem nada. Como é que eu vou identificar? Ah, mas tem lá no Classroom quem enviou. Ok, vou ter que ficar entrando toda hora lá para ver, ou então vou ter que ficar mudando o arquivo e quando eu abro já não tem mais. Então é importante que a gente identifique. Numa atividade em sala de aula, vocês colocam nome, número e série. Então por que não colocar agora que vocês estão enviando? Né? Então eu estou dando aqui o exemplo, né? Escola Estadual Neves Prado Monteiro. Depois, vocês vão colocar o nome de vocês e o número. Em seguida, a sala, né, para eu saber qual sala é. E aí a gente começa a fazer a atividade. No caso, nós temos a atividade que foi solicitada em março, que são o trabalho bimestral e mais uma atividade relacionada ao conteúdo do livro, um capítulo do livro, né? Então, eu vou colocar aqui, atividade de março. Nisso, vocês vão colocar aqui as perguntas e respostas. Pode colocar só as respostas, né, se for do livro, mas eu vou colocar aqui só para vocês entenderem. Ok? Então, só para vocês entenderem também como é que funciona a questão do texto justificado. Eu coloquei em negrito, né, que é o título. Se vocês colocam aqui, então, a resposta, estou supondo aqui, ó, clicando. Essa é a formatação que deve ficar, ó. Fica bem mais organizada, ok? Depois, nós vamos fazer outra atividade. Até agora foram 3 atividades. A atividade do roteiro. Esse roteiro foi de 27 de abril. Deixa eu colocar em letra minúscula aqui. 27 de abril até 11 de maio. Então, são essas atividades referentes a esse período. Nesse roteiro, eu encaminhei 2 atividades. Então, vocês colocam atividade 1, perguntas e respostas. E depois, atividade 2, perguntas e respostas. Ok? Vale lembrar, normalmente essas atividades vocês vão pegar do livro ou pesquisa. Então é fundamental, quando eu pego alguma pesquisa, algum conteúdo de algum lugar, e não só na minha fala, eu preciso colocar referências. Então, se for só a minha fala, se for só o que eu respondi, o que eu pesquisei, se eu não copiei de lugar nenhum, ok, vocês colocam direto. Mas, se não, é importante colocar as referências bibliográficas, ou seja, da onde que eu tirei aquele conteúdo, né? Como é que eu faço para colocar essas referências? Primeiro, se for um livro, eu vou começar com o sobrenome do autor, tudo em letra maiúscula, ok? Depois do sobrenome do autor, deixa eu tirar o negrito, né? Sobrenome do autor, eu vou colocar o nome. Ou seja, no meu caso, meu último nome é Nóbrega. Eu colocaria Nóbrega aqui, tudo de letra maiúscula de forma. Depois, Juliana Janaína Tavares, que é o resto do meu nome. Depois eu coloco o título do livro, da obra. Depois eu vou colocar a cidade, editora.
e vírgula o ano de publicação. Todas essas informações vocês têm logo no comecinho do livro, tá? Lá vai ter qual cidade que o livro foi feito, qual o ano. Então, esse aqui seria o básico para vocês colocarem a referência. Tem outras informações, mas nesse momento isso daqui é suficiente. Se for de algum site, como é que a gente faz? Então, eu vou lá pesquisar alguma coisa no Google, né? Eu entro lá no Google. Ok, entrei no Google, vou pesquisar, sei lá, os pré-socráticos. Quando eu vou pesquisar, aparecem vários sites, né? Isso aqui não é a referência bibliográfica, não é o site que eu peguei. Eu vou entrar num site, então entrei neste site aqui. Ah, legal, esse conteúdo. Vou copiar um trecho daqui e eu vou usar no meu trabalho. Ok, o que eu tenho que fazer no final? Eu copio o site inteiro, Ctrl C, eu volto lá no meu documento e coloco disponível em o site, vírgula, acesso em, e aí eu coloco o dia que eu estou pesquisando, então 05 de maio de 2020. Eu coloquei disponível em, mas eu não coloquei o título. Então, o que eu peguei aqui, ó? Os pré-socráticos. Os pré-socráticos, que foi o título do texto que eu peguei lá, vírgula, disponível em o site e o dia de acesso. Então, aqui seria o modelinho da entrega das atividades, ok? Eu vou salvar, então, arquivo, salvar como. Vou colocar aqui em downloads, né? Ou em qualquer outro lugar. E aí, como vocês estão encaminhando isso agora por e-mail, não estão entregando para mim, seria interessante vocês salvarem com o nome de vocês e a sala, por exemplo. Vamos dizer assim, ok? E aí eu salvo. Então, uma outra coisa que eu queria mostrar para vocês é, quando eu faço um trabalho acadêmico, é importante que eu tenha uma capa também padronizada, né? É uma capa que eu posso usar para qualquer um trabalho, não precisa ser só de filosofia, ela é padronizada e ela tem as informações necessárias. Não dá para, no primeiro ano, segundo ou terceiro do ensino médio, ou seja, no ensino médio, eu fazer uma capa com florzinha e escrever trabalho de filosofia. É óbvio que eu vou receber trabalho de filosofia, eu sou professora de filosofia, então eu preciso de mais informações nessa capa. Novamente, abri um documento em branco, Times 12, justificado, vou lá no parágrafo, zera tudo, e aqui um e-mail. Quais são as informações? Muito parecida com o que estava lá, tudo em letra de forma maiúscula, Escola Estadual Neves Prado Monteiro, depois nome, digamos que seja em dupla, então eu vou colocar nome e número, depois nome e número também, né, de cada uma das pessoas da dupla. Embaixo, sala. E aí eu vou lá para o meio da página e coloco o tema ou o título do trabalho de filosofia. No caso, não preciso colocar trabalho de filosofia. Eu vou colocar o tema ou o título. No caso do trabalho que nós temos no primeiro bimestre, o primeiro ano vai fazer áreas da filosofia. O segundo, o existencialismo é humanismo, né, o texto do Sartre. E o terceiro, o livro do Kafka, lá, a Metamorfose. Então, aqui vocês vão colocar esse título. Vocês vão lá para o final da página agora, vão colocar Santos, vírgula, e embaixo o ano, 2020. Ponto. Seleciona tudo isso aqui e põe no centro, ok? Isso aqui é uma capa padrão, que é importante que vocês utilizem em todos os trabalhos aí. E aí, vamos agora para um outro passo, duas coisinhas para finalizar. Primeiro, aqui eu peguei um texto já formatado lá, que um aluno mandou, não vou disponibilizar o nome, mas alguém mandou de um segundo ano. Se eu já fiz meu texto, professora, e aí eu não formatei no começo, como é que eu faço para organizar? Vou ter que fazer tudo de novo? Não. Você vem aqui, ó, selecionar tudo e a gente vai lá novamente. A fonte, depois o tamanho, justificado e vai lá no parágrafo. Zera tudo. Aqui também, ó, zera tudo, que aqui não estava. E aqui um e-mail. Ok. Olha a cara que já ficou diferente aqui, ó. Muito mais fácil da gente compreender tanto para quem escreve
como para quem está lendo, né? Com certeza. E aí a gente acrescenta aqui no começo aquelas ideias que eu falei para vocês, de tipo um cabeçalho, né? Depois o nome, número, sala, ok? Aqui no caso é o trabalho, então o ideal seria fazer aquela outra capa antes e esse trabalho logo em seguida na segunda página, tá? Mas por enquanto eu vou deixar assim, vou colocar o existencialismo e o humanismo, que é o tema do trabalho. Ok? Aqui, esses números, eu também poderia colocar uma nova formatação. Reparem que isso aqui foi colocado automático. Então, se eu clicar aqui, eu posso tirar esse automático e colocar manual ou alterar o tipo de numeração. Mas como está bem visível, está tranquilo, eu vou deixar dessa maneira. Então, percebam que olha só como ficou muito melhor esse tipo de formatação aqui para a gente fazer. Para finalizar, então, tem muita gente, como eu disse, que está mandando foto, né? E aí essa foto ela precisa ser legível e precisa ser do conteúdo que está sendo mandado. Então eu peguei também de uma aluna que encaminhou essa foto. Então tá perfeito. Estou tirando a foto da página do caderno, de uma forma que quem vai pegar vai conseguir ler. Né? Tem gente que está tirando foto que está saindo chinelo, pé, joelho, cachorro, está saindo tudo, menos o conteúdo. Tira foto de lado, do outro lado, de uma parte do caderno, né? Então é importante que vocês tirem foto dessa forma para que a gente consiga ler o conteúdo. Senão eu vou pedir para mandar de novo. Então são 2 trabalhos. Eu não tenho como pegar. A minha ideia não é pegar e dar nota para todo mundo só, né? Eu sei que a gente está num período complicado. Mas se a intenção é que vocês aprendam alguma coisa, a gente precisa corrigir, precisa ler, precisa orientar vocês. Então, mandem fotos de maneira adequada, tá? Então, aqui é o toque da foto. E para finalizar de vez agora, vou só dar uma dica, né? Todas essas orientações eu vou estar passando no Classroom, mas também eu criei o blog, que vocês já viram, né? O Espaço Filosofia, para que a gente possa discutir isso, né? Então, algumas questões. Eu mandei vários conteúdos por aqui sobre Enem, as videoaulas que eu tenho gravado. As primeiras videoaulas têm ficado bem longas, mas porque a gente está fazendo uma revisão. Reparem que o meu roteiro de atividades, as 2 primeiras aulas, né? Aqui, cadê o nosso roteiro? As 2 primeiras aulas que eu coloquei, a primeira atividade, elas falavam sobre tecnologia e inovação, porque tinha a ver com as videoaulas lá do centro de mídias que nós estamos tendo. E as 2 últimas aulas, na verdade, foi revisão dos conteúdos de filosofia referente ao ano que você está. Tá? Então, esses conteúdos, eu fiz uma revisão de videoaulas, por isso que ficou um pouquinho longa. As próximas videoaulas serão mais curtas. Então, visitem também o blog, a gente se comunica pelo blog e pelo Classroom. Obrigada, pessoal. Espero que a gente tenha um bom trabalho e fique em casa.